Em 2025, ninguém discute que a cidade de Marilândia do Sul é uma cidade ótima para se viver, uma cidade planejada, organizada, em que os serviços públicos funcionam de verdade. Isso é um orgulho para todos nós. Mas é importante a gente dizer que toda essa estrutura foi construída ao longo de muitos anos da nossa história e ao longo de muito trabalho de servidores públicos municipais, de secretários, mas também de vereadores eleitos, prefeitos, vice-prefeitos, que passaram por eleições populares para definir os rumos da cidade. E é justamente sobre esse assunto que nós vamos falar nesse quarto episódio do documentário sobre Marilândia do Sul. Os caminhos políticos da nossa cidade. Meu nome é Marcos Roberto Platti. Meu nome é Joaquim Dantas dos Santos. Eu sou o Carlos Borges. Eu sou Celina Rastelli Moscato. Eu sou Aquiles Taqueda Filho. Meu nome é Paulo Donizete Marchiori. Dirce Cubinos. Meu nome é Gabriel Bonetti. Eu me chamo Solange Nogueira da Mata Platti. Bom, meu nome é Plínio Rogério Arantes. Na verdade, eu sou Edmilton Carlos da Silva. Ivan Carlos Bellini. Eu sou Maria Aparecida da Mata, acho que a maioria daqui de Marilândia me conhece. O município de Marilândia do Sul, quando foi criado, não se chamava assim, não era Marilândia do Sul, e sim Araruva. A criação ocorreu no dia 14 de novembro de 1951, através da Lei Estadual número 790, que desmembrou esse nosso território do município de Apucarana. A gente pertencia a Apucarana e a partir dessa data, então, tivemos oficialmente o nosso município. Município que precisa de prefeito e vereadores eleitos para gerenciar a cidade. E então foi marcada a primeira eleição de Marilândia do Sul, que aconteceu em 1952. Antes de 52, então existiam algumas pessoas que tinham relação. Vou citar um exemplo para você. Deusdete Pereira Júnior, Deusdete Pereira de Macedo, pai do Detinho, que foi professor na escola aqui, ele tinha uma relação muito boa com o governo. O governo vinha à casa dele, imagine a cena, vinha à casa dele para jantar, para pousar, e aí emancipa o município e o governo lança o Deusdete como candidato a prefeito. Nesse período, meu pai contava, né? E aí o governo querendo, obviamente, que ele manda algum maquinário para cá, para fazer estrada e tal. Então eu acho que ali seria o grande boom. Você imagina naquela época, você já ter uma pessoa como prefeito de Marilândia, amigo do governador. Mesmo com todo esse favoritismo, o apoio do governador, o apoio do governo do estado, ele perdeu a eleição. Para quem? Para Manuel Olegário de Proença, que foi o primeiro prefeito de Marilândia, melhor, o primeiro prefeito de Araruva. Em 1956, a segunda eleição e a primeira troca de poder. Sai Manuel Olegário de Proença e entra Altino da Silva Reis. Na verdade, nos primeiros 16 anos do município de Araruva, Marilândia do Sul, apenas duas famílias comandaram a prefeitura. O Manuel Olegário de Proença, que havia sido bonzinho, que havia sido legal, ele volta. Inclusive, muitas pessoas o acusam, coisa que eu não concordo, de que o asfalto passou por fora da cidade, e era mandato dele, muito por ele também, que não foi atrás, que não lutou, que, né, nós não tivemos então entroncamento aqui. E ele volta novamente.
Aí vem na sequência quem? Veja o que é política. Nós tivemos Manuel Legário, na sequência Altino da Silva Reis. Aí você vem Manuel Legário de novo, aí você vem Jurandir Lima Reis, filho do Altino. Filho do Altino. E o Altino da Silva Reis era da região de Apucarana, da Vila Reis ali e tal. Aí a gente chega até a eleição de 1968, que foi a primeira que Marilândia do Sul teve apenas um candidato. Será que a eleição foi tranquila? Eu acho que não. Chakib Scaff. Na eleição do Chakib, foi uma eleição única. Só tinha um candidato, veja só. Aí você vai me dizer, poxa vida, então Marilândia já viveu um período de paz política, onde a população toda queria e desejava viver só, não necessariamente. Havia muito jogo naquela época também. Jogo de partido, jogo de acerto. E, na verdade, numa jogada estratégica, eles conseguiram lançá-lo como candidato único. Até porque o adversário dele, o principal adversário seria Romeu Benigni, o principal adversário dele, adoeceu. E esteve durante um período, 2, 3 meses em São Paulo, não posso pontuar exatamente. Então, na ausência dele, eles acabaram impedindo, através da filiação, que ele fosse candidato. E começa a se trabalhar, então, vamos votar em branco, vamos votar não. Inclusive, isso gerou um grande transtorno, porque contam as más línguas que parece que o não ganhou. Nessa eleição de 1968, o lado derrotado ficou reclamando, ficou na bronca, o lado vencedor comemorou e administrou a cidade nos próximos 4 anos. Faz parte, né? Até hoje, com urna eletrônica, com toda essa segurança nas nossas eleições, ainda tem gente que contesta o resultado. E imagine então naquela época, mas ficou só no boato mesmo, porque oficialmente a vitória foi do Chakib Scaff. E aí a gente chega às eleições de 1972, onde se destacou, venceu a eleição, o farmacêutico Romeu Benigni, que já se destacava na política. Nessa eleição de 72, vamos imaginar, se o Romeu trabalhou para o não, e nesse não quase venceu a eleição, então ele é o candidato favorito. Então a oposição inteligentemente diz assim, não vamos brigar, vamos lançar candidato único. E indicou, obviamente, um vice, você dá o vice para nós, que era, nesse caso, era a oposição, que era o Sebastião Cesário de Abraão. O Sebastião Cesário, então, vai de vice. Dizem as pessoas que contam que o senhor Romeu era uma pessoa extremamente séria, honesta, decente e muito trabalhador. E começa a fazer um mandato, os primeiros buracos aqui para tubulação, investia sempre com ideia do quê? De progresso, que o pessoal às vezes não gosta muito de fazer aquilo que fica enterrado por baixo, mas ele tinha uma visão diferente. Só que 1 ano e meio após, não sei se chegou a completar 2 anos, ele morre, e ele morre então, teoricamente, volta para o grupo que já vinha administrando. Toda vez ele era candidato a vereador e ganhava, sabe? E daí depois de um tempo ele foi vice-prefeito do Jurandir Lima Reis, e depois desse vice-prefeito, daí ele foi prefeito. E ele ficou 1 ano e meio na prefeitura e faleceu, né? E daí o Tião Cesário ficou 2 anos e meio, porque o Tião Cesário era o vice dele, sabe? Mas ele não parou, a vida inteira dele, até morrer, ele foi um dos políticos importantes de Marilândia do Sul. 72. E eu estava fazendo faculdade de farmácia em Ponta Grossa. Daí ele morreu em julho de 74, então ele ficou 1 ano e meio de prefeito, e daí o Tião Cesário que assumiu daí. Que era o vice. E o pai, a gente reclama ainda que na época nossa quase não tinha recurso, na época que o pai foi prefeito, muito menos tinha recursos. A prefeitura vivia de impostos municipais, sabe? Então o povo pagava para o imposto das estradas, aqui o comércio pagava imposto, né? Então o pai tinha que se dedicar, mas ele era muito inteligente, sabe? Ele teve varizes esofagiana aqui, sabe? No esôfago. E deu uma hemorragia
Não aguentou. Que nessa época que 1980, 70, 80, era muito difícil recursos, né? Então eles tinham que batalhar mesmo em Curitiba, ir atrás, falar, conversar, implorar para que eles mandassem recursos para o município, né? A eleição de 1972 também marcou a maior votação da história para um vereador, que foi do mecânico do Leão do Norte, o seu Oswaldo Platt. O que é isso aí? Esse aqui é o diploma do meu pai para vereador. Esse que você tem em mãos aí, eu acho. Exatamente. Tem aqui a votação, assinada aqui pelo juiz na época e tal, né? E ele fez, eu estou sem o óculos aqui, mas é 806 votos. Que quando meu pai foi eleito com essa votação, automaticamente ele já foi eleito como presidente da Câmara também. Né? Com essa votação já se elegia, já tinha, no caso, para presidente da Câmara. E não se ganhava R$1. Meu pai fala que quando ele foi vereador, ele não ganhava R$1 por exercer a função. E nenhum outro também, né? Nem os outros também que foram eleitos, né? Na época. Então eram pessoas que representavam a sociedade dentro, né? Na Câmara Municipal, só que não representantes mesmo, sem intenção nenhuma. Cada um tinha a sua função. Meu pai, no entanto, trabalhava na oficina do Leão, né? Então ele foi eleito vereador, mas sem salário nenhum. E depois dessa votação tão expressiva em 1972, na eleição seguinte, é claro que ele seria um dos favoritos, tanto para ser vereador como para ser prefeito. E aí o seu Oswaldo Platt realmente se candidatou a prefeito. Foi eleito e deixou algumas marcas pela cidade, com certeza. Uma dessas conquistas foi a construção desse prédio, desse edifício aqui. Na placa a gente pode ver. Edifício construído na gestão do prefeito Oswaldo Platt e o vice-prefeito Hélio Ceranto. A gente vai falar agora de como foi essa construção da Prefeitura Municipal de Marilândia. Uma das coisas que foi muito marcante, que ele sempre falava também, né? Ele pegou uma época assim que a prefeitura era ali do lado da igreja matriz, né? E era uma casinha de madeira, escorada por alguns eucalipto quase ali do lado, para não pender, para não cair a prefeitura, né? Eu lembro que para fazer café, alguma coisa assim, ou se algum político chegava de Curitiba para visitar, é até ruim entrar porque aquilo quase balançava. Meu pai tinha medo até de cair aquela prefeitura, né? E uma das coisas que foi muito marcante foi ele ter conseguido uma verba para a construção da nova prefeitura, né? Que até hoje, que hoje em dia passou por uma grande reforma, mas a estrutura em si é a prefeitura que ele deixou. Teve uma visita muito grande aqui também, que na época os governadores não vinham muito para municípios pequenos. Eles sempre era muito difícil vir. E na época marcou muito a questão do Ney Braga vir de helicóptero, todo ali, desceu no campo do clube. Ali, que agora é do lado da prefeitura, o clube ali, né? Ele desceu no campo ali, de helicóptero, e foi recebido na praça com todo mundo. E ele esteve na prefeitura. Daí foi quando ali a prefeitura é do lado da praça, foi construído um palco ali de madeira, com cobertura e tal, para ser recebido ali. E ele foi na prefeitura e viu que a prefeitura estava quase caindo, tinha buracos até no chão, né? Então daí ele falou, mas o que é isso? Tal? Eu não tenho dinheiro, como é que eu vou fazer outra, né? Daí foi que ele mandou o dinheiro, né? E meu pai construiu a prefeitura, junto com o apoio do Fabiano, junto com o apoio de vários também, mas o principal foi o Fabiano. Aquele vídeo, e o vídeo? E o vídeo foi construindo já a prefeitura, né? Que já foi feita a laje em cima. E naquela época, como nós falamos, era tudo muito difícil, não tinha um caminhão de laje, né? Fazer. Era tudo no braço mesmo, era tudo os pedreiros, os carpinteiros da época da prefeitura, funcionários mesmo. E já estava construída a laje em cima. Foi um dos primeiros videozinhos que foi feito ali em preto e branco e tal,
que daí estavam toda a equipe do meu pai ali em cima da prefeitura da Laje, né? E eles olhando a construção, olhando os pedreiros fazerem a construção. E até eu estava brincando com o Caçula, que ele até chuta uma pedrinha, a Caçula sempre ali muito, né? Participativo, muito participativo, muito descontraído, né? A gente já contou aqui no episódio que o seu Romeu Beligni foi eleito prefeito em 72, mas ele não conseguiu concluir o mandato porque morreu, ele faleceu durante a gestão. Mas a história da família Beligni na política não terminaria ali. Eu acho que por causa do sangue político, né? O sangue da família. Né? O pai sempre foi e a gente sempre foi enganjado na política. Nas campanhas, desde criança, a gente trabalhava, sabe, no balcão da farmácia, entregando santinho, sabe? Então aquilo já era uma febre que a gente tinha, sabe? Então, daí com o tempo, depois que eu abri a farmácia, eu comecei a trabalhar em 75. O pai morreu em 74 e eu comecei em 75. Com muita dificuldade, né? Porque os concorrentes eram muito fortes, sabe? E deu muito trabalho para a gente poder crescer. E daí eu comecei a ter liderança junto à juventude, sabe? Nós tínhamos um time de futebol de salão da farmácia que sempre ganhava, sabe? Nós tínhamos, por exemplo, um tabuleiro de xadrez dentro da farmácia e o dia inteiro era cheio de jovens lá. E os jovens que na época que lançaram a minha candidatura, sabe? E daí, sem querer, a hora que eu vi, eu estava entrando já. Ivan Carlos Beligni, filho de seu Romeu Beligni, não seguiu apenas os passos do pai na profissão, já que se tornou farmacêutico, mas também foi para a política. Foi 2 vezes eleito prefeito em Marilândia do Sul, a primeira em 1982. Essa eleição tinha 2 partidos, era a Arena ou PDS, eu não lembro mais. A Arena ou PDS, que tinha 3 vagas para prefeito. E tinha o MDB, que também tinha 3 vagas, sabe? Então o MDB concorreu com o Aristide Bueno, o Jerônimo, lá do Mauá, e acho que mais um candidato, não sei se era da Moreira ou de São José, eram esses 3 candidatos do PMDB. Somava os votos dos 3 para ver se fizesse mais votos que o PDS, então elegia o mais votado deles. E do nosso lado tinha o Neném Managó, o Tião Cesário e eu. Os 3 daí, nessa época daí da nossa coligação, eu fui o mais votado. Daí em segundo lugar ficou o Neném Managó e terceiro o Tião Cesário. Eu andava dia e noite, porque o Neném, além de ser rico, ele tinha muito nome por causa do esporte, que ele tocava o time de futebol de Marilândia do Sul. O povo adorava ele, então eu tive muita dificuldade. É que eu andei mais que ele, sabe? Visitei mais, acho que eu era mais novo, sabe? E ele achava que estava ganho, então ele se acomodou, sabe? E foi uma campanha de tirar o chapéu. A eleição 82 seria para 86 a eleição. Mas resolve-se mudar. Esse foi uma coisa que acabou prejudicando Marilândia. A eleição seria em 86. Então você se prepara para a eleição. Eu sempre digo isso e não é demérito nenhum, mas é óbvio que você dá um upgrade no final. Está chegando o período eleitoral, você gasta um pouco mais, e a eleição então não ocorre em 86. Ocorre só para deputados e o prefeito ganha mais 2 anos. Então foi um mandato de 6 anos. Como do Mauro Pinto em Califórnia, em Rio Bom e tal, e Marilândia também. E todos saíram desgastados. Inclusive, Apucarana, acho que era o Carlos Carpelli, saiu extremamente desgastado. Nós não vamos nem falar de período histórico, né? Da crise, né? Que nós vivíamos todo mundo. Então, daí em 88, surge em Marilândia, vai ter eleição de novo, surge então a figura do Jaime Rossi.
O Jaime Rossi não é natural daqui, mas chegou aqui, um cara de futebol, agricultor, trabalhador, foi presidente do clube, um cara extremamente dinâmico, e ele então resolve desafiar o candidato apoiado pelo prefeito, na época, Inácio Mendes Filho, que era o Inacinho. Uma eleição acirrada, disputada, uma divisão assim, bem conceitual de 2 blocos, cara. A época de comícios e tal, era uma... E o Jaime Rossi ganha a eleição. O Inácio, na verdade, era muito bem votado em Mauá. O Jaime Rossi, quando terminaram de abrir as urnas de Marilândia, ele tinha 1.059 votos na frente. Você sabe o que é isso? Numa diferença de urnas, você abrir 1.000, um coeficiente de 3, 4, 5 mil eleitores? Quando começa a abrir Mauá, que as urnas chegavam depois para apurar, o Inácio foi diminuindo, e impugnação de urna, e acabou, acho que perdendo por 67 votos ou qualquer coisa assim. Então foi uma eleição muito acirrada que deixou o município dividido. Jaime vem, isso há que se reconhecer, faz um trabalho extremamente inteligente de associações, separa jovens, cowboys, agricultores, e começa a fazer uma gestão um pouco mais dividida para somar. E faz um ótimo mandato, Jaime, como prefeito. Tanto que, historicamente, o prefeito que foi mais vezes prefeito foi o Jaime Rossi. Chegamos ao ano de 1992, na 10ª eleição da história do nosso município de Marilândia do Sul. Essa eleição que teve como vencedor um médico, Dr. Oswaldo Augusto Zardo, que trouxe uma gestão moderna, muitas novidades para a cidade, e algo que a gente pode destacar sem dúvida alguma foi a criação da Festa da Cenoura. Faz isso no melhor estilo. Uma festa de 6 dias com muitas barracas, parque de diversões, shows todas as noites e comidas que têm como ingrediente principal, é claro, a cenoura. A cenoura tem uma série de funções. Ela tem os sais minerais, potássio, sódio, cálcio, que é bom para o organismo em geral. Ela tem também o beta-caroteno, que é muito importante para o bronzeamento da nossa pele. E, acima de tudo, ela é muito importante porque protege a córnea e protege a nossa visão, que é o mais importante da cenoura. No ano de 1996, Ivan foi eleito pela 2ª vez prefeito de Marilândia do Sul. Na eleição seguinte, a eleição de 2000, foi a vez de Jaime Rossi ser eleito para o seu 2º mandato. O Jaime que foi reeleito em 2004, ou seja, ele ficou 3 vezes, 3 gestões como prefeito em Marilândia do Sul. Na sequência, 2008, Pedro Sérgio Mileski. 2012, Pedro Sérgio reeleito. Em 2016, o jovem Aquiles Takeda assumiu a prefeitura e também pelo seu trabalho acabou sendo reeleito em 2020. E aí a gente chega à última eleição que aconteceu em 2024, a 18ª da nossa história, onde o agricultor Valmir Pérez se tornou prefeito e hoje administra a cidade. E a gente espera que nos próximos anos essa cidade tenha mais capítulos para a gente contar em um próximo documentário, mas que desafios virão, isso sem dúvida alguma. Porque o mecanismo público, ele não é igual ao privado, que o privado fala, hoje eu vou comprar uma mesa, hoje eu vou comprar uma cadeira, hoje eu vou comprar tinta e vou pintar essa casa, amanhã eu vou trocar essa porta. O público não, infelizmente, e a gente vive num país que tem as leis, é moroso, é demorado, você não faz no estralo de dedo, para você planejar, para você executar uma pequena reforma, são meses, 4, 5 meses, então tem que ter planejamento, envolvimento de várias pessoas para você de fato executar. Então por isso que tem que ter esse empenho, essa junção de todo uma equipe para que de fato aconteça uma pequena obra. Imagine uma grande obra, um grande projeto, então é tudo muito moroso, muito burocrático. Isso também é um desafio que a pessoa tem que entender que não acontece da noite para o dia, por isso que ela tem que ter um melhor planejamento das suas ações, senão ele não vai ter uma boa gestão. A gente tem que usar todos esses exemplos que, graças a Deus, a gente tem, de pontos negativos e pontos positivos, para a gente tentar se aperfeiçoar. Isso não quer dizer que a gente não vai errar, isso não quer dizer que é melhor ou que é pior, mas para que a gente possa sempre tentar buscar aperfeiçoar. E a gente lembra e olha, e cada um dentro do seu tempo deve ter tido a sua dificuldade, o seu momento, a sua história,
E é assim que se faz tudo, né? A gente no nosso período, eles no deles, mas o que a gente tem que ter é aquilo que eu sempre falei, assim, ó, política, ela tem que ficar no período eleitoral. Passou, vamos tocar. Não vamos ter rixa, não vamos ter briga, vamos pensar todos no mesmo propósito, não ficar com individualidade, vamos ter planejamento, vamos buscar fazer, gastar energia naquilo que é bom. Na nossa vida, se a gente gastar energia com coisa que é ruim, nós não prosperamos. Então vamos gastar em coisa boa e agradecer a todos aqueles que fizeram essa história de Marilândia.